Boa noite, eu sou a Lúcia Casilo, diretora do Solar do Rosário. Eu sou a filha da Regina, fundadora do Solar. E eu e a mãe, né, levamos o Solar do Rosário desde 92 com arte e cultura. Muita gente aqui é nosso aluno, nesse ambiente virtual que nós tivemos que nos adaptar como todo mundo. E hoje, devido a essa grande ideia da professora Clarice, que é professora de música clássica no Solar do Rosário, nós vamos iniciar um bate-papo musical que será mensal. Então, hoje é o primeiro de muitos. E nós temos a honra de ter conosco, que aceitou esse convite, assim, com um coração aberto, Leandro. Ele é mais, eu acho que a Clarice apresenta melhor o Leandro, mas ele e até um dos motivos que nós queremos conversar com ele, falando de música, 8 lições de música clássica. O Leandro, ele comenta a abertura antes das apresentações da Orquestra Sinfônica de São Paulo, na Sala São Paulo, é isso, né? E ele, enfim, ele tem um conhecimento musical, agora ele acabou de nos contar, ele está em Belo Horizonte, acompanhando e trabalhando na gravação da Orquestra Sinfônica de Minas. Então, o conhecimento do Leandro, a vivência do Leandro na música clássica é um presente para nós hoje à noite no Solar do Rosário Virtual. Então, eu quero agradecer a presença do Leandro, essa presença generosa que veio conversar conosco, da professora Clarice, que trouxe a ideia, que nos trouxe o Leandro, e que toda semana traz música clássica para a gente. E como eu falei, esse projeto ele vai ser recorrente, mensal, vai ser o projeto Falando de Música, e o próximo convidado de São Paulo, de setembro, já está aqui conosco, que a minha mãe comentou, que é o maestro Paulo Torres, que está lá nos Estados Unidos. E, Paulo, a gente tem um carinho enorme por você, muito feliz desse encontro mesmo que virtual, a gente acompanha teu trabalho. Então, daí para o mês que vem, maestro Paulo Torres falando do trabalho que ele faz de música nos hospitais, que é um trabalho lindíssimo, comprovado cientificamente a importância da música para quem está em hospital, para doença, enfim. E agora, então, eu deixo a palavra com a professora Clarice e espero que todos aproveitem essa sexta-feira à noite, muito fria aqui em Curitiba, São Paulo, o Brasil inteiro está gelado. Então, aproveitem e obrigada mais uma vez a todos que estão aqui, a Clarice, ao Leandro e ao Paulo, que já é o nosso convidado do mês que vem. Obrigada, Lúcia. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou pedir, primeiramente, que todas as pessoas desliguem o seu microfone, porque senão ele dá uma interferência, né? Então, deixar os microfones desligados. Leandro, é uma alegria ter você essa noite aqui conosco. A alegria é minha, Clarice. O Leandro é uma pessoa excepcional e quanto mais eu converso com ele, quanto mais eu tenho conhecimento da pessoa dele, mais a gente vai gostando do Leandro. Mas o currículo do Leandro, eu vou até ver que é um currículo extenso, maravilhoso, né? Ele é regente, compositor, ele regia, inclusive, ajudava a fazer a parte de, vamos supor, de ensaios, né, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Ele é de obras suas, ele recentemente também lançou. Por favor, desliguem os microfones, quem estiver com o microfone ligado. Ele rege, inclusive, as suas obras. Ele fez uma ópera de câmara, né? Que até eu assisti, gostei bastante, viu, Leandro? Ah, você assistiu? Assisti. Então, ele é pianista de formação, carioca, né? Tem mestrado em musicologia, pós-graduação em teoria da comunicação, doutor em educação, arte e história da cultura pela Universidade Mackenzie. Ele é diretor dos programas de televisão e internet de concertos, balés, recitais e óperas.
ele tem uma experiência muito grande com diversos grandes nomes da música internacional, pelo fato dele fazer essa importantíssima preparação da plateia na Sala São Paulo, né? Eu tive a oportunidade aí de assisti-lo, gostei demais na época, porque ele fala para todo o público assim que está iniciando seus conhecimentos, até o público bem iniciado. Ele tem essa forma de apresentar. Ele também escreve semanalmente no estado de São Paulo, falando de música, né? Tem também um projeto com a Orquestra Sinfônica Brasileira de Ouvir para Crer, e ele está fazendo agora também, esse ano, um projeto grande, que ele está fazendo uma filarmônica digital da Filarmônica de Minas Gerais, que ele está filmando e tudo, e você está, entre outras pessoas, com máscara ou sem máscara, com o nosso grande pianista Arnaldo Cohen, né? Que vai fazer os concertos de Beethoven, que a gente até ficou assim, né? Beethoven, um ano tão importante, vamos ter isso tudo filmado com a Filarmônica de Minas Gerais pelo Leandro. Mas então, Leandro, muita coisa para conversar com você, mas a gente tem que ter um início, né? Então, muito obrigado, antes de falasse tudo. Com o público, né? Nossa, eu preciso agradecer você, Regina, Lúcia, claro, pelo gentil convite. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui em Curitiba, se a gente pode dizer assim, né? Um dos efeitos colaterais dessa situação agora é a gente, de algum modo, se organizar de forma bastante mais ágil digitalmente. Mas arrisco dizer, o encontro desse não seria tão bem sucedido, nem eventualmente possível pelo Zoom há 6 meses, há um ano atrás, seria muito difícil. Então temos assim, é um pequeno privilégio de a gente seguir conectado mesmo estando eventualmente isolados. Mas eu fiquei muito feliz, eu gosto muito de Curitiba, eu tenho bons amigos em Curitiba e visito menos do que gostaria. Aquelas cidades que sempre que eu vou, eu fico pensando, por que eu não voltei mais aqui? Nossa, eu acho tudo tão legal. E quando você me sugeriu a ideia do solar, quando a Regina aceitou, foi ótimo. Então eu queria, antes de tudo, agradecer a todos pela presença aqui na sexta. E eu estou animadíssimo para falar desse livro que foi um projeto bem legal, assim, que eu comecei há alguns anos com uma ideia ainda e que ele amadureceu, acho, da melhor forma possível, com uma editora que eu gosto muito. Então, estou animado para o papo. Vamos lá. Então, o livro é esse aqui, né? As 8 lições sobre música clássica. Eu li, reli e escrevi uma opção de coisas do livro, porque o livro é muito interessante. Então, por exemplo, Leandro, você fez uma coisa no livro que eu acho sensacional, que não tem nos outros livros. Por exemplo, você lê um dos tópicos, nesses 8 tópicos, e em cada final ele coloca sugestões de leituras, que é excepcional, né? E coloca também, durante os capítulos, o que você deveria ouvir. Então, o livro é bacana porque ele induz, ele abre uma vontade de você para o livro e vai ouvir a tua... Que ideia fantástica, Leandro! Obrigado. Na verdade, você sabe, para achar, isso são coisas que vão surgindo, né? O livro, ele tinha esse desafio, que é o mesmo desafio lá do Falando de Música, o meu projeto ali na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ali na Sala São Paulo, porque é um desafio de tentar, nessas conferências, nessas palestras que eu dou antes dos concertos, toda quinta, sexta e sábado, há 12 anos nessa altura, tornar interessante um assunto tanto para o sujeito que ama música, que tem uma discoteca de 1000 discos e que é mais velho do que eu e ouve música já há mais tempo do que eu estou vivo, quanto para aquele sujeito que está ali chegando pela primeira vez e eventualmente meio assustado, porque sala de concerto nem sempre é uma coisa... as pessoas às vezes têm medo de música clássica. E como criar o interesse para esses dois públicos tão múltiplos e necessariamente heterogêneos foi um desafio que a gente
na verdade, aprendeu ali a lidar junto à Fundação OSESP. E eu, com muita felicidade, consegui angariar uma certa eloquência, um certo público querido. A ideia do livro era tentar trazer esse mesmo formato para o texto. E esse era um desafio grande, porque, é claro, eu e os editores, a gente estava o tempo todo comentando assim sobre como a gente poderia, de algum modo, não deixar de ser preciso, né? As informações teriam que vir com alguma densidade, mas também não virar um texto acadêmico. E isso foi uma negociação de muitas idas e vindas. E até que me surgiu, ainda bem que logo na primeira ou segunda prova do livro, me surgiu a ideia de começar a fazer essas sugestões que você aponta. Então, cada assunto, para o capítulo ficar legível e até certo ponto engraçado, quando dá para ser, ou quando o culto não é hermético, eu achei por bem a gente colocar as referências do que eu estou falando, para que o leitor possa depois aprofundar na medida da sua necessidade, do seu interesse. Nem todas as 8 lições vão talvez ser, sei lá, as mais estimulantes para o leitor eventual, né? Mas então eu fiz isso e acho que foi uma boa estratégia. Sobretudo, se você gostou, acho que então foi ótima estratégia, porque eu sei que é uma boa leitora. E eu fiquei assim, pensando nisso, a gente remete ao final do capítulo essas sugestões para um posterior aprofundamento, né? Eu acho que foi feliz, porque me limpou o texto de ficar tendo que explicar tudo. Então, eu não preciso entrar em questões muito técnicas. E quem gosta de questão técnica ou filosófica, como às vezes eu esboço, a questão vai ter ali uma via de acesso muito direta. Sabe que o livro também tem uma peculiaridade bacana, que a gente pode ler qualquer capítulo independente um do outro. Você pode pegar, eu quero saber, por exemplo, Silêncio com S maiúsculo, né? Que é um capítulo bem interessante, que você fala de uma coisa que eu concordo com você, que é essa rigidez que hoje tem, que as pessoas ficam, às vezes, até com vergonha, quando vão ao teatro assistir um concerto, e que, de repente, no entusiasmo maravilhoso ali, numa emoção, bate palma na hora que não está previsto para bater palma, né? Então, aquilo parece assim, cometeu um erro, deu um tiro, né? E, na realidade, o aplauso é uma manifestação carinhosa, e o aplauso, antigamente, às vezes, esses compositores que estão sendo aplaudidos na hora errada, no período deles, se aplaudia em qualquer momento, né? Absolutamente. Não é um assunto maravilhoso esse? Eu acho. E, claro, é um assunto controverso, né, Clarice? Você sabe, aí em Curitiba, em São Paulo, aqui em Minas, tem as pessoas que ficam muito chateadas com gente que aplaude entre movimentos, às vezes, enfim, acontece. Mas, exatamente por ser um assunto controverso, eu quis ter uma espécie de salvo-conduto, assim, que foi a história. Então, por sorte, eu tenho essa formação de história da cultura, eu já tinha muitas referências pesquisadas, e eu fui investigando ali no tempo como se construiu essa ideia do evento quase como uma liturgia, né? Quase como um evento religioso, o evento musical quase como uma missa. E foi muito legal exatamente ver que ali na época do Mozart as pessoas se relacionavam com o Mozart no palco mais ou menos como as pessoas se relacionam com o artista de um clube de jazz, vai aplaudindo no meio do movimento, não é nem entre movimentos. Ele fez um solo que foi muito brilhante, o pessoal aplaudia. E ao longo de todo o século XIX isso seguiu assim. E esse é um capítulo, talvez, na verdade, é bom que você chame a atenção, porque foi o capítulo que mais chamou a atenção do meu editor. Quando ele leu, ele ficou muito impressionado, porque é um assunto, ele gosta, mas também não é um frequentador, assim, muito
muito dedicado, e ele ficou bem estimulado por essas referências, que são em parte históricas, e outras que são até sociológicas, né? Na medida em que eu tento trazer essa história para falar dos dias de hoje. E eu me dei conta com esses documentos de que a ideia desse silêncio, a ideia de tudo isso é muito, muito recente, é algo que ainda na década de 50 do século XX era discutido, imagina. E hoje a gente fica destratando o colega de cadeira porque ele aplaude onde o Tchaikovsky queria que ele aplaudisse, onde o Beethoven imaginava que ele iria aplaudir, e a gente acha que ele é um hooligan, né? É uma espécie de bárbaro dos times de futebol da Inglaterra, né? Só porque ele aplaudiu na hora errada. Eu termino esse capítulo, não sei se você vai lembrar, com uma história minha, uma hora que eu aplaudi na hora errada num concerto, uma história das mais felizes assim que eu tenho. Eu fui num concerto do Antônio Menezes, não sei se vocês sabem, um grande violoncelista, Antônio Menezes, estava tocando lá no Rio, na Sala Cecília Meirelles, com um grande pianista, o Menachem Pressler. Eles tinham um trio Beaux-Arts, e eles estavam fazendo um recital com duos com sonatas de Beethoven para violoncelo. E lá estávamos nós, eu ainda estudante, ouvindo aquilo, e foi uma coisa extraordinária. Ele terminou o primeiro movimento, ele terminou a introdução do primeiro movimento da sonata e começou a aplaudir. E o público começou a aplaudir. E foi um aplauso assim, a Sala Cecília Meirelles caiu abaixo. Aí vieram, claro, os B10, né? Todo mundo mandou calar, e eu fiquei todo constrangido. Eu sabia que a sonata seguia, mas aquilo tinha sido tão bom que eu decidi aplaudir. E depois do concerto eu fui jantar com o Antônio. Fomos um grupo de 8, 10 amigos, e eu pedi desculpas, mais ou menos. Eu quis entrar no assunto, falei, foi tão espontâneo o aplauso, Antônio, que até eu aplaudi, mas estava muito bonito mesmo. E ele me diz uma história que eu achei ótima. Ele comenta assim, você sabe, a gente tinha tocado em São Paulo, a gente tinha tocado em Belo Horizonte, e estava muito ansioso para vir daqui para o Rio, porque tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, o público aplaudiu exatamente no final da introdução, no meio do movimento, e a gente ia ficar muito chateado se aqui no Rio não aplaudisse. E realmente, quando a gente aplaudiu, eles se olharam com um pequeno sorriso, como quem diz, o nosso truque, a nossa mágica deu certo. O público aplaudiu onde de algum modo, algo inexplicável aconteceu. Você Então, coloca... Oi? Você coloca que Haydn até faz algumas obras que pede para o público aplaudir, né? Que ele provoca o público para o aplauso, né? Exatamente. São alguns quartetos que ele faz uma pegadinha, assim, ele termina o quarteto, o sujeito aplaude e ele segue tocando, como se fosse um malandro carioca. Não são todos os profissionais que recebem bem esse aplauso fora da hora, ou barulho, alguma coisa que tenha na plateia. A gente tem assim, sabe bastante, você colocou ali... Clarice, desculpa, eu vou te interromper um segundo só para botar meu computador na tomada. Um minutinho, por favor. Tá bom. Então, eu vou contar para vocês que o Barenboim, ele não recebe muito bem, o grande maestro e pianista Barenboim, não recebe muito bem esse aplauso fora do local, ou mesmo tosse, ele às vezes interrompe, põe o lenço na boca, horrível, né? Pois é, mas um constrangimento absoluto. O que eu gostei foi do Rubinstein, que você contou que ele foi num teatro que o pessoal tossia, não parava de tossir. Então ele virou para a plateia e falou, mas que engraçado, na minha cidade, quando alguém tosse bastante, vai no otorrinolaringologista. Aqui todo mundo vem no concerto. É boa essa história, né? Leandro, e a tua história do Villa-Lobos? Que você falou que tem uma história interessante do Villa-Lobos, das gravações. Não é no livro, mas você pôs aqui quando você fez todas as gravações para aquela, né, para Bis, para aquela...
Para o selo, né? Pro selo. Isso, você disse que você gravou todas a obra As de Villa-Lobos. sinfonias, os Aí depois choros, assim, exato. uma história bacana do Villa-Lobos. Você lembra ou não lembra? Eu lembro, mas eu não posso contar, não. Todo mundo é maior de idade, mas não dá para Ah, contar. entendi. Essa fica, Depois eu te conto. Aí você tá, conta pro grupo. essa fica um dia que a gente sair para tomar um vinho, um cafezinho, alguma coisa no Solar do Rosário. Vão cobrar, hein, Regina, hein, Lúcia? Com certeza. Em Petit Comité eu conto. Mas foi das gravações da OSESP. Eu tive o privilégio de acompanhar praticamente a integral dos choros e das baquianas que a OSESP gravou. E o repertório do Vila é muito desafiador, além de tudo, porque o catálogo, as edições precisam ser de revisões muito severas e tal. E tem algumas histórias de bastidores ali que foram muito interessantes. Mas, enfim, como envolve muita gente, eu acho melhor contar em petit comité. Não vou contar aqui. Mas, Leandro, outra coisa que me chamou assim bastante atenção no livro, que eu achei muito interessante, é você. Eu nunca tinha pensado nisso que você colocou, que de repente Wagner nunca escutou Vivaldi. Pois é. E que de repente nós escutamos muito mais músicas do que o próprio Beethoven pôde escutar na sua vida dele, né? Tirando É incrível. eu fiquei isso, e é verdade, né? Pois é, a gente tem um privilégio muito peculiar, né, de viver entre o século XX e XXI e de conviver com gravações e de conviver com casas de espetáculo com temporadas frequentes e de ter oportunidade de ouvir música em casa, no carro, fazendo o que quiser, né, na televisão, na internet. Eu mesmo sou muito... Eu discuto muito com os meus amigos críticos, até no Estadão e tal, porque eles de algum modo, eles veem a prática da música, enfim, aquela música que a gente vê na sala de concerto como algo eventualmente até, digamos, mais elevado do que a prática dessa do ouvinte de disco ou do ouvinte de internet. Então. Mas eu comento com eles, porque eu sou muito tipicamente filho dessas audições que são televisivas. Eu lembro que tinha na minha época ali, eu era adolescente, e a Globo exibia segunda-feira, meia-noite, um negócio chamado... Não era Concertos para a Juventude, era os grandes clássicos, era algo assim, belos clássicos. E eu lembro que a gente era uma família, enfim, que não tinha muitos meios nem cultura, ninguém gostava de música necessariamente lá em casa. E meu primeiro acesso a essas grandes sinfonias, esse grande catálogo, veio dessas performances que vêm pela televisão. E aquilo me impulsionava, enfim, eu ficava revendo aquilo. Hoje a gente tem esse privilégio mesmo de ouvir música quando a gente quiser e praticamente tudo, né? A gente pode ouvir tudo do Chopin, a gente pode ouvir tudo do Brahms, pode ouvir tudo do Wagner, do Beethoven. A gente não vai ter tempo de ouvir tudo, mas a gente pode fazer isso. E às vezes a gente não se dá conta que antes da tecnologia do fonograma, do rádio e que tais, só se ouvia música se você lesse música em casa, ou se você tivesse eventualmente numa cidade que tivesse uma atividade musical mais ou menos agitada, Viena, Paris, Berlim. E aí eu comento que possivelmente Wagner nunca ouviu Vivaldi, possivelmente Brahms nunca ouviu, que sei eu, ouviu muito pouco Mozart, nem tudo de Mozart tinha sido catalogado e estava acessível para audição. Mesmo a obra de Beethoven, que a gente celebra esse ano, em 2020, a que sobrevive ao longo de todo o século XIX, o qual Wagner, Brahms ou, sei lá, qualquer outro, Tchaikovsky ouviu, era certamente um catálogo muito reduzido. Certamente menos da metade do que a gente conhece hoje do Beethoven. E é um barato, né? Eu acho isso um barato. A gente tem esse privilégio de estar com tudo isso à disposição. Isso é muito legal. Sem dúvida. Agora, o fato
vamos supor, o que antecede as gravações, as pessoas, você comenta, gostavam muito de pedir bis, porque era a oportunidade de ouvir novamente aquela música, né? Claro. Mas eu acho que não tem nenhuma tecnologia que supere a música ao vivo, né? Porque tem aquela troca e tudo. Sem dúvida. Mas isso, eu gostaria que você comentasse também, que achei também muito interessante, entre tantas coisas interessantes do teu livro, o fato do bis estar diminuindo no mundo. Uhum. Né? Pois é. Junto com essa história de que a gente tem que aplaudir na hora certa, veio essa história de que veio uma reorganização disso que a gente chama de bis, né? Que hoje é uma... Em ópera, por exemplo, vai caindo em desuso. O bis surge naquele momento de maior contato entre o público e os artistas no palco, quando foi tão bom o que aconteceu, que as pessoas começam a querer ouvir mais. E, tecnicamente, elas querem ouvir mais exatamente o que acabou de ser tocado, né? A ideia do bis é toque de novo. Então, você aplaude para ouvir de novo Nessun Dorma, sei lá, para ouvir de novo a área que você adorou, a peça que você gostou de ouvir. E, como você bem lembrou, no mundo antes de gravação, aquela era uma ocasião ótima para você ouvir 2 ou 3 vezes a coisa que você só ia ouvir se estivesse presente no evento. Uhum. Com esses novos protocolos, na ópera isso cai em desuso. É muito interessante que poucos teatros permitem que o público aplaude, mas permite que o público exija essa interrupção na ação dramática. Falando de ópera, a história tem que parar de acontecer para que o sujeito cante a mesma cena, claro, né? E os teatros aboliram isso. Muitos teatros já no início do século XX aboliram isso. E é uma pena, eu acho. Até certo ponto, porque às vezes é muito ruim. Imagina, está vendo um filme e tem aquela explosão incrível, o público começa a aplaudir a explosão e aí tem que ficar repetindo a explosão. Para pegar uma referência do cinema, por exemplo. Até certo ponto, para o desenrolar do teatro que acontece na ópera, é um pouco curioso o bis. Mas vem caindo em desuso, e hoje mesmo nas salas de concerto, quando a gente ouve bis, a gente ouve um bis que não é aquele bis original. Nenhum artista, ou poucos artistas tocam o que acabaram de tocar, eles dão um presentinho a mais. O bis hoje é um toque mais alguma coisa, não é toque isso de novo, né? São 2 coisas diferentes. Mas essa história agora está mudando, a gente está acompanhando essa mudança. Nós estamos aqui presentes com vários músicos, né, importantes, pianistas, e o Paulo Torres, que por muito tempo foi o Spala aqui em Curitiba, né, e tem cursos de regência até na Rússia, tudo, uma pessoa interessantíssima, grande amigo nosso, mas eles vão entender o que eu vou falar também. Uma coisa que eu sempre pensei, não sei se vocês já pensaram nisso, quando a gente vai assistir uma obra, isso acontece frequentemente em Curitiba e em outros lugares aqui do Brasil, acaba quando chega na última parte, aí todo mundo aplaude, levanta e faz aquele aplauso caloroso e tal, e às vezes não tocaram tão bem, porque o músico sabe quando não tocou tão bem. Às vezes não saiu tão... E às vezes o grupo não era tão bom. Então, eu acho assim que uma das coisas que na sequência as pessoas têm que começar também, Leandro, não sei se você concorda comigo, também saber aplaudir o que foi realmente bom. Porque senão até o músico fica, nossa, tem gente que estuda horrores para se apresenta maravilhosamente bem e recebe o mesmo aplauso do que quem tocou não tão bem, né? Pois é. Eu sempre fico pensando nisso, é uma injustiça com quem tocou bem. É uma injustiça, né? Pois é uma injustiça. Eu estava outro dia, isso eu me dei conta dessa injustiça, curiosamente, uma vez que eu peguei, desculpa, é uma analogia muito pobre, mas é real, porque foi quando aconteceu. Quando eu comecei a usar o aplicativo do Uber, vocês já usaram Uber na vida, claro.
E no Uber eu lembro muito bem, uma vez que eu peguei um carro incrível, o cara fez um serviço extraordinário. E eu não pude senão dar 5 estrelas pro cara. E aí foi muito constrangedor, porque eu dava 5 estrelas para todo mundo. Aí depois eu peguei um outro Uber que não foi tão legal, o carro estava, sabe, não estava em boas condições. E eu falei, eu não posso dar 5 estrelas para esse cara, só dei 5 estrelas para aquele outro que faz um atendimento com tanto capricho. Na Suíça, a gente e aliás é o lugar onde eu vejo que preserva de modo um pouco mais, digamos, rigoroso digamos, essas gradações do aplauso, né? Eu raramente vi um concerto que o público levanta para aplaudir. O público aplaude até entusiasticamente, sentadinho. Porque levantar para aplaudir já é uma gradação a mais. É como você sair do 4 estrelas para 5 estrelas do Uber. E a gente tem aqui, pelo menos em São Paulo, eu acredito aí em Curitiba, essa mania de que acabou o concerto, todo mundo levanta para aplaudir, é um afã extraordinário de aplaudir tudo indistintamente. Eu concordo contigo, a gente aplaude o Nelson Freire e aplaude, sei lá, o sujeito que está saindo da escola. Aí é melhor não citar nome. Pois é, o Nelson Freire ou como se fosse a mesma coisa, e não são, né? É um pouquinho injusto, eu acho um pouco injusto. O legal é isso, você tem toda a razão, concordo. O músico sabe, quando a gente está lidando com uma orquestra, o músico sabe quando ele tocou muito bem, o maestro sabe quando tocou mais ou menos. Às vezes ele se surpreende, às vezes ele acha que tocou mais ou menos e tocou muito bem, de fato. Mas, de modo geral, ele respeita essa relação, ele sente essa relação dessa espontaneidade, sobretudo quando ela encontra esses ouvidos que estão ouvindo, de fato, né? E o cara que aplaude, ele pode aplaudir veementemente, não necessariamente, digamos, entregar todo o ouro, assim, né? Eu acho isso é uma delicadeza no fim, é uma troca de gentilezas. O aplauso, eu acho que o aplauso sempre é uma manifestação de carinho. Exato. Esse aplauso das pessoas levantarem, tudo, é mais comum quando acaba, né, o concerto. Porque a gente sente que as pessoas percebem quando as coisas não vão tão bem, mas no final parece que ficam assim querendo gratificar, né? Então, exatamente. Como se falou, é uma questão de carinho. Mas você sabe, Leandro, tem uma parte aqui que você escreve que eu gostei demais, o mínimo que você precisa ouvir para ouvir música clássica. Então, vejam, existem... É meu capítulo preferido. Pois é, esse capítulo é fantástico pelo seguinte, toda vez você pode colocar nomes de obras, compositores, até colocando o período que ele viveu e tudo. Mas o Leandro, pela experiência dele, ele faz uma coisa sensacional. Ele coloca aquela obra que você gostaria de ouvir e sugere inúmeros bons intérpretes daquela obra e ainda dá uma explicadinha de cada um. É uma coisa que isso não é todo mundo que pode fazer. Tem que ter um grande conhecimento. Eu adorei esse capítulo também, adorei. A gente vai seguindo aqui a tua cartilha. Ai, que bom. Eu gosto dele porque, primeiro, que é um capítulo muito pessoal, né? Todos os outros, os 8 capítulos são um pouco organizados a partir eu tento decantar essas tantas dúvidas que o público, de algum modo, trouxe nesses 12 anos ali de falando de música na Sala São Paulo. Embora seja um público muito heterogêneo, tenha muitas formações diferentes, muitas idades diferentes e tal, de algum modo eu percebi que várias inquietações são recorrentes. De algum modo a gente consegue perceber ali alguns problemas, entre aspas, do ouvinte que se repetem em todos os termos. Em todos os âmbitos. Esse capítulo, então o livro ele organiza, né, nesses oito capítulos um pouco esses problemas que eu achei
eram comuns. Mas esse é um capítulo mais pessoal, porque eu tento, e o nome é bom, o mínimo que você precisa ouvir, né, para ouvir, ele tenta dar uma espécie de discoteca básica. Só que, evidentemente, como toda discoteca básica, quando a gente fala de um gênero tão potente, tão grande como música clássica, ela é básica em todos os termos, né? E ela é pobre, ela é só, na verdade, um cartão de visita. Ela é o início para explorações posteriores que eu até comento, acho. Espero que o leitor faça. Ele deve, depois daquelas sugestões, seguir ouvindo outras coisas. E aí foi o dado que eu realmente achei que ia ser um diferencial. Eu fico muito feliz que a Clarice tenha percebido isso também, porque eu tenho uma certa aflição com livros de história da música que falam de compositores e obras e não falam das pessoas que tocam. Porque, bem na verdade, quem movimenta a música são as pessoas que estão levando a música para o público e, objetivamente, o público. O compositor, ele, claro, pode fazer grandes obras monumentais, peças de impacto cultural colossal, mas ele é apenas, digamos, o início de uma cadeia de criação que desemboca em nós que ouvimos música clássica, mas que passa por esse intérprete. De tal sorte, eu acho não é muito arriscado dizer isso, não. É muito fácil ouvir uma música e não gostar porque ela está mal tocada. E às vezes você tem a primeira experiência de ouvir e você diz, eu não gostei, achei chato. Aconteceu isso comigo na OSESP mesmo. Veio um compositor inglês chamado Thomas Adès. Ele veio reger uma peça dele com a OSESP. Foi uma semana dificílima, uma peça muito complicada. E eu fiquei com a sensação de que aquilo era uma porcaria absoluta. Compositor jovem, deve ter 50 anos. Na época tinha 42 anos, sei lá. Ele regeu a orquestra muito bem, era uma estrela internacional. E eu achei aquilo uma chatice. Depois eu fui ouvir com a Filarmônica de Berlim e o Simon Rattle regendo. E aí eu achei a peça maravilhosa. Porque era o jeito de entregar a peça que mudava a peça totalmente. Aí quando eu decidi fazer esse capítulo, eu falei, não, eu não vou botar só as obras para o sujeito sair correndo atrás do CD. Eu tenho que dizer daquelas gravações que, de fato, me tiraram do eixo, né? Então, eu seleciono alguns discos, algum repertório, mas eu seleciono um repertório, primeiro, muito pessoal e, segundo, exatamente naquela gravação que me fez, que me encantou, que me fez sair do lugar, que de fato me fez perceber a transcendência daquilo tudo, né? Então foi muito trabalhoso esse capítulo, talvez o mais trabalhoso, porque em algum momento eu comecei a mandar algumas sugestões para o editor sem 2 ou 3 deles eu mandei sem o intérprete, uma gravação de referência. E aí eles, como os editores, começaram a achar que não, a gente precisa das referências porque isso faz muita diferença. E como você bem notou, realmente faz, né? Dá muito mais peso. Eu falo das variações Goldberg, mas com o Glenn Gould. E eu falo que o Glenn Gould é muito controverso. Então, você pode não gostar ou gostar do Glenn Gould, mas é importante que você ouça as versões que ele deixa. Enfim, eu tento mostrar ali por que aquele repertório é tão estimulante e que por meio desses artistas ele se torna duplamente pertinente, né? Leandro, já que você está nessa parte aí de ouvir música, que é tão interessante, né? A gente ouve música, você falou que não gostou de uma música, tem dias que a gente escuta uma música e você sente ela de um jeito. Aí depois você escuta a mesma música, às vezes até com a mesma orquestra, mesmo intérprete, tudo, e ela te soa diferente. Eu acho uma riqueza muito grande porque
é um encontro muito íntimo que nós temos conosco, de uma forma indescritível quando a gente escuta música. Então, eu gostaria que você desse algumas sugestões, a pergunta que não pode calar, como é que você faz, quais são os passos que você dá para a gente começar a escutar música clássica? É a pergunta de $1 milhão, né? Essa eu poderia, na verdade, essa é a mais difícil mesmo, porque, de algum modo, eu acredito que a música clássica é um gênero muito, muito... como é que me fugiu a palavra? Mas ele é tão amplo, não só o catálogo é grande, mas, sobretudo, como uma bom gênero que é, ele abraça tantos veios expressivos, tantas necessidades humanas ao longo do tempo, que de algum modo é possível você querer buscar na música clássica qualquer coisa e eventualmente você vai encontrar. Se você for uma pessoa mais festeira e gostar de entretenimento, tem muito bom entretenimento na música clássica. Se você é uma pessoa mais introspectiva e eventualmente mística, você vai encontrar muita música mística e eventualmente mensagens metafísicas na música clássica. Se você quiser só se divertir, você vai encontrar música para se divertir nessa produção enorme da música clássica. Ela é e deve ser entendida sempre nesse sentido, eu acho, mais saudável, como um universo mesmo a ser explorado. Um ouvinte, digamos, inexperiente ou entre os tantos curiosos, eu sempre tenho amigos que passam uma certa idade, geralmente ali dos 25 aos 27, as pessoas dizem, eu queria ouvir mais música clássica, eu já estudei piano, mas agora eu queria ouvir de verdade, o que eu posso fazer? Para esse ouvinte eu tenho poucas sugestões. Poucas porque são estratégias bem simples e não são muitas mesmo. Uma delas eu acho bem objetiva. Já que é tanta coisa, quando você for ouvir, dá uma olhada, e a gente tem esse privilégio, dá uma olhada no tempo da música. E eu acho importante quando o sujeito começa a ouvir música clássica que ele não comece a ouvir, sei lá, pelas sinfonias de Bruckner, porque uma sinfonia de 1h10, 1h20, cá entre nós pode ser um pouquinho enfadonho. Sobretudo se você não tem experiência, não tem a capacidade de concentração de ficar ouvindo música instrumental, sem texto, sem história. Pode ser chato, sim. Músicas curtas, e você tem muitos. Chopin tem músicas curtas. Arvo Pärt tem músicas curtas. Bach tem músicas curtas. Você pode, em toda a história da música, fazer uma eleição mais ou menos por cronômetro. Assim. Você vai vendo aquelas obras de até 5, 6 minutos. E o que eu sugiro é um pouco de desdobramento dessa primeira empreitada. Uma vez que você ouviu coisas curtas, certamente algo vai cair bem nos seus ouvidos. Que seja um noturno de Chopin, que seja uma valsa de Chopin, que seja uma canção de Shostakovich, um prelúdio de Shostakovich. Uma valsa de Shostakovich, você a partir dessa peça, eu sugiro que você comece a explorar por afinidades. Às vezes afinidades são múltiplas. Né? Você vê uma valsa do Shostakovich, a valsa número 2, uma suíte de jazz que ele fez. Você pode querer ouvir outras valsas. Você vai para as valsas de Johann Strauss, você pode ouvir as valsas de Chopin. Por outro lado, você tem ali Shostakovich. Quem é Shostakovich? E começa a ouvir outras peças do Shostakovich. De repente, você vai ouvir algumas peças para piano, eventualmente uma sinfonia, um movimento de uma sinfonia. E aí você descobre que esse movimento faz parte de uma obra maior, de eventualmente 40 minutos. E assim descobre que Shostakovich é russo, e ele é contemporâneo de Prokofiev. E assim você vai, um pouco por ativismo exploratório, como a gente vai explorando uma montanha quando vai fazer trekking ou quando vai explorar uma praia que a gente chega pela primeira vez, um pouco se aventurando naquele catálogo. Essa é a minha segunda dica. E eu tendo também a associar essas duas dicas a uma terceira, que é muito mais recente,
porque eu me dei conta que era importante. Que é também não ter medo de ouvir e não gostar. E, de repente, é isso. Você ouviu o Shostakovich e, sei lá, não bateu. Vamos ver outra coisa. Aí o Chopin bateu. Ok, então com Chopin eu faço essa exploração. Não quer dizer que o Shostakovich não seja para você. Como bem disse a Clarice, às vezes você não está no momento dele. Várias vezes eu vi filme que achei uma porcaria e volto ao filme, sei lá, um mês depois, ou 2 anos depois, ou 5 anos depois, e eu vejo que era enfim, um monumento, né? Às vezes, naquela sua situação, naquela sua, digamos, realidade íntima, você está um pouco fora ali daquele catálogo que você acabou de se deparar. Mas, fundamentalmente, são essas 3 dicas, assim, começar por peças curtas, tentar explorar por afinidade o que está próximo dessas peças curtas e, eventualmente, fazer uma eleição mesmo. Eu gosto disso, eu gosto de música clássica do estilo clássico, eu gosto de música clássica do estilo romântico. Eu ouvi Arvo Pärt e não entendi, eu ouvi Arvo Pärt e amei e quero ouvir mais. Eu não entendi, mas quero ouvir mais. Eu não entendi e não gostei. E assim você vai naturalmente, vivamente, como uma pessoa senhora do próprio julgamento, você vai entrando nesse mundo e eu tenho certeza vai encontrando aquilo que diz respeito a você, né? Porque ele é tão múltiplo que alguma coisa vai dizer respeito a cada um de nós, eu não tenho dúvida. Não, é muito, muito interessante, porque mesmo que você não goste de uma obra como aconteceu com você, de uma obra que você nunca tinha ouvido, né, e passa a gostar, eu também sempre digo que as pessoas têm que ser sinceras com elas mesmas na hora de ouvir. Por exemplo, tem às vezes uma voz que todo mundo acha linda, mas você não gostou tanto, por que você tem que dizer que gostou, né? Você não gostou, Pois é. né? Pois É uma coisa, acho que você tem que ter essa sinceridade na tua, sem ter medo, né? sem Agora, ter medo. você falou aí, fez um buquê de várias coisas da música. Você gosta de todo estilo de música ou só fica na música clássica? Não, eu gosto de tudo. Não, mentira, não gosto de tudo. Mentira. Ah, não. Não, eu gosto de muita coisa. Mas de música clássica eu gosto, claro. E você sabe, em música clássica tem momentos assim que eu não estou muito para uma coisa ou outra. Tem vários momentos que, sei lá, não dá para ficar ouvindo um certo compositor, eu fico chateado com ele, a gente some por 6 meses, eventualmente a gente se telefona e volta a se falar. Assim, mas de modo geral eu tenho fases com música clássica. Fora de música clássica, no mundo instrumental, o jazz sempre me pega, adoro jazz. E aí jazz, vocês sabem, também é muita coisa, né? Tem aquele jazz até o bebop da década de 40, que é um jazz muito de dançar coladinho, de ouvir meio aquele jazz que o Woody Allen põe nos filmes dele, que são sempre muito agradáveis. E tem aquele jazz mais nervoso, assim, do pós-guerra, que aí também eu tenho que estar numa certa fase para ouvir com cuidado. Gosto muito de bossa nova, música brasileira, gosto muito de samba, gosto menos de outras coisas que acontecem. Eu não gosto tanto de funk, sei lá porque eu não gosto muito. Eu até ouvi, claro, eu gosto do James Brown, que o início do funk ali, mas eu não ponho muito, eu não gosto muito, mas é problema meu. Eu não gosto tanto desse sertanejo universitário que chamam. Eu ouço sempre porque é dever profissional, eu ponho ali para ouvir, meus alunos sempre querem que eu ensine uma obra ou outra, eu sempre invento uma desculpa para não ensinar, mas eu tenho que ouvir de vez em quando uma coisa dessa. E eu gosto muito de música de filme, também eu acho um universo fantástico. Aliás, meu segundo livro provavelmente vai lidar sobre Ah, isso. eu estava pensando o seguinte, essa capa azulzinha, eu pensei que você pôs essa capa, porque daí faz o segundo livro ela em outra cor, daí o terceiro livro ela em outra cor. Não é? Eu pensei nisso. Ai, que bom que você pensou. Você Você está sabe que... pensando... Não, essa capa foi eu cheguei para a editora, eles, claro, precisam saber da capa,
E eu sugeri esse, que é um grande amigo, o Kiko Farcas, que fez a capa. E eu não tive a menor ingerência sobre a capa. O Kiko veio com essa, para mim, foi uma solução genial. Assim, eu lembro que quando chegou a capa para eu aprovar, eu mostrei para uns amigos, assim, muito mais íntimos, e eles não entenderam, eu não sei. Hoje eu sou tão feliz, eu acho a capa muito bonita, né? Bonita, Eu acho marcante. Ela é marcante. E aí eu vou falar uma coisa que eu não falei para ninguém, mas já que você falou, eu vou abrir aqui para o público de Curitiba. Eu fiquei com a mesma ideia que você. Eu posso mudar essa cor de capa e vou fazer o segundo, terceiro, quarto. Mas vocês não contem para ninguém, que é um pouco presunçoso isso, mas eu fiquei com essa ideia, vou fazer uma coleção. Uniformiza, né? Então, Pois é. Leandro, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo maravilhoso, mas tem uma surpresa para todo mundo, porque a Rebeca, a filha da Lúcia, vai sortear um livro. Esse livro aqui maravilhoso para vocês. E aí, vamos ver quem é que vai tirar, vamos, né, fazer Cadê assim. a Rebeca? Cadê? Nós vamos ter sorte de tirar. O livro também tem virtual. E uma coisa, no Spotify, tá? Essas músicas que você... Essa seleção que você fez, está no Spotify? Sim, eu fiz uma seleção e está no Spotify da editora Todavia. Ah, que bacana. É uma seleção exatamente do capítulo que você comentou. Ei, tudo bem, Rebeca? Boa, Rebeca. Querida. Você vai sortear alguém que vai ganhar o livro. Vamos Aí, ver. Lúcia, como é que você pensou? Eu fiz os numerozinhos e daí eu vou ver na lista dos nomes, que a gente só vai sortear quem está aqui. Quem está no grupo do WhatsApp não está aqui, não vale. Justo, é justo. Eu vou fazer pela lista dos nomes o número que sair aqui. Combinado? São quantos? São 50 e... Tem 53 agora. Tá bom. Se cair eu, Clarice ou você, vale? Não, não vale. Não vale, tá bom, ok. 12. Vamos ver quem é 12 aqui na lista. Carlos Lete. Quem é? Carlos Lete. Cadê o Carlos? Oh, o Carlos tá ali. Eu achei o Carlos. Já viu ele, Lúcia? Não, ainda não. Quer dar um oi, Carlos, pra gente? Deixa eu abrir o áudio do Carlos. Olá. Abre o seu áudio, Carlos. Olha só! Esse aluno, né, Carlos? Ah, que delícia, Carlos! Já assisti a outra aula. Uhum. Você desculpa a falsa modéstia, mas você se deu bem. Ganhou um livro bom. Carlos, depois eu falo no particular com você pra gente pegar o endereço e mandar o livro, combinado? Tá joia. Bom, Que legal, antes- Carlos. Espero que você goste. Você é músico, Carlos? Estudei piano. Tenho como um desenvolvimento pessoal importantíssimo, assim, para minha vida. Ai, que Meu bom. sonho sempre era ser pianista, tomei outros rumos aí. Fez bem, fez bem. Não é fácil ser pianista, não. Ai, que bom. Espero que você goste do livro. Então, antes das considerações e vamos supor, da palavra final do nosso querido convidado Leandro de hoje, eu queria agradecer, né, a presença de todos. Fiquei tão feliz de vê-los aqui. A música é uma verdadeira maravilha e a música ela pode fazer maravilhas e até milagres, que vai ser o nosso assunto de setembro com o maestro Paulo Torres, que há cerca de quase 30 anos toca nos hospitais de forma voluntária, né? É um grande violinista e tem histórias, nossa, comoventes, maravilhosas do que a música é capaz de fazer. Leandro, eu adorei o nosso bate-papo. Nós tínhamos combinado ele tomar uma cervejinha, porque hoje é sexta-feira. Eu tinha combinado de fazer um brinde com vinho, mas olha aqui, ó, estou com o meu vinho aqui. Quem tiver um brinde, a música, viva a nossa convivência tão querida. O Solar proporciona isso, essa confraria de pessoas que têm o mesmo ideal, o mesmo gosto pela arte, que nos torna pessoas mais sensíveis, né? E mais até assim, mais humanas. Ah, lá tá a Jussara também. Então, Leandro, agora é com você. Querida, eu preciso agradecer muito. O tchau e até breve. O tchau e até breve.
Obrigado, Clarice, Regina, Lúcia, obrigado a todos. Fiquei muito feliz de estar aqui, sexta-feira à noite, eu sei que não é fácil. Eu preciso, claro, agradecer a editora Todavia, que me ajudou nesse desafio de lançar o livro. E o que eu preciso dizer é que eu tenho esse privilégio de poder falar de música, viver de música, de estar com música o tempo todo. É realmente muito, muito estimulante e eu, sempre que possível, sempre que for convidado, vou estar muito, muito contente de estar aqui com vocês e nos fóruns que me acolher para, enfim, na verdade, para falar dessa que é a minha paixão, a música clássica. Então, mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigado mesmo, de coração, pela oportunidade. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Sigam protegidos. Em breve, como bem disse o maestro lá na Orquestra Sinfônica do Estado, na USESP, em breve nós nos veremos. A música é muito mais forte, mais poderosa que qualquer máscara. A gente está passando por isso. A gente segue saudável para que possa ouvir música em breve, ao vivo e por todas as mídias. Enfim, gente, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês gostem do livro, comprem e gostem do livro. O link do livro vai estar ali no grupo. O link talvez esteja aqui também no chat aqui do Zoom. Mas, de qualquer modo, um ou outro, ou se você entrarem no Google, Editora Todavia, Editora Todavia Leandro Oliveira ou Editora Todavia falando de música, vocês encontram. O livro tem o e-book, para quem não gosta de livro, ou para quem, como eu, acha que essa é a melhor tecnologia. Livro não enguiça, afinal de contas. Também pode comprar. E eles entregam em casa, entregam com vários presentinhos, é o máximo. É isso, gente. Obrigado de novo. Obrigado, Regina. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Clarice. Espero que nos revejamos. Boa música para todos. Bom fim de ano.